Olá, me chamo Ana, sou coordenadora da atenção primária na empresa Marques Consult. No vídeo de hoje, vamos entender por que o resultado do CISAB para os indicadores Previne Brasil diverge da base local. Mas antes, deixe o seu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Por que o resultado dos indicadores Previne Brasil, que aparece lá no CISAB, diverge do que a gente faz o cálculo na base local? O cálculo do indicador é realizado da seguinte forma: o número de pessoas que foram acompanhadas, como pede o indicador, dividido pelo total da população-alvo do mesmo, certo? Então, aí, a gente vai ter esse percentual que vai indicar o alcance de cada indicador. Essa população-alvo, ela é denominada como denominadores. Então, existe o denominador identificado, que é aquele que a gente tem lá na base local, certo? E o denominador estimado. Mas primeiro, por que que alguns cadastros, alguns cidadãos aparecem na minha base local e não aparecem no CISAB? Por que aparecem no CISAB e não aparecem na base local? O primeiro fato que a gente tem que verificar é se aquele cidadão realmente está cadastrado e vinculado àquela equipe de referência, certo? Essa vinculação na base local, ela é feita da seguinte forma: o cadastro ele tem que estar com a unidade responsável lá no módulo cidadão, ou no cadastro individual deve conter o CNES e INE que esteja ativo e homologado. Tranquilo, essa pessoa já vai constar na sua lista de monitoramento da base local, certo? Mas para essa pessoa estar vinculada no CISAB, existem alguns critérios de vinculação. Quais são esses critérios? Além de estar com a equipe ativa e homologada, esse cidadão ele tem que ter realizado mais atendimentos nessa equipe, ter a última visita e o último procedimento registrado por ela, certo? Tem que ter o cadastro atualizado, o cadastro individual completo, certo? Então, com todos esses critérios, ok, o cidadão vai estar vinculado à equipe no CISAB. Mas a base local, ela não enxerga esses critérios. Então, por isso que o denominador da base local, ele diverge um pouco do denominador apontado pelo CISAB. Então, qual seria a diferença do denominador estimado para o denominador informado? Qual é o que o CISAB vai utilizar? A nota técnica do indicador diz que ele vai utilizar o denominador informado, que é o que a equipe informou na base local, se a diferença entre o número do denominador informado e o número do denominador estimado for maior ou igual a 85%. Então, a diferença entre eles sendo maior ou igual a 85%, o CISAB vai levar em consideração o denominador identificado, certo? E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Na base local, temos 15 gestantes. As 15 gestantes foram acompanhadas como pede o primeiro indicador. Tiveram a primeira consulta até a 12ª semana, realizaram no mínimo 6 consultas. Então, fazendo o cálculo pela minha base local, eu estaria com 100% para esse indicador, certo? Mas, lá no CISAB, o que foi que aconteceu? O CISAB utilizou o denominador informado, que é aquele que a gente conversou, que é o que é informado na base. Só que o CISAB identificou 17 gestantes. E eu tinha identificado na base local 15. Então, quando ele fez o cálculo de 15 gestantes acompanhadas, dividido por 17 gestantes identificadas pelo CISAB, segundo lá aqueles critérios de vinculação que a gente conversou, o resultado deu menos que 100%, deu 88%. Fomos verificar e vimos que essas duas gestantes que apareceram a mais no CISAB, elas não apareceram no meu cálculo de monitoramento da base local porque elas não estavam vinculadas à equipe. E aí você pergunta, Ana, por que elas não estavam vinculadas na base local e foram contabilizadas no CISAB? Lembra que a gente falou daquele critério de vinculação?
Essas gestantes, elas não tinham cadastro na base local, mas elas tinham sido atendidas por 2 anos nesse município. Então, aí o CISAB identificou como que essa gestante fazia parte do denominador do município. O CISAB disponibiliza relatórios de apoio ao cuidado, que demonstram gestantes e crianças que serão avaliadas no quadrimestre. Esses dados, eles podem ser comparados com os dados da base local, que são disponibilizados na plataforma eSUS Analytics. Esses dados podem ser baixados em Excel, facilitando assim o seu monitoramento, além de demonstrar o público de cada indicador em até 3 quadrimestres futuros. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem esse vídeo. Se tiverem dúvida, podem deixar aqui nos comentários e nos sigam nas redes sociais.